Nossa, eu estou vendo aqui uma avalanche novamente, vi uma avalanche. Espiritualmente falando, essa data é muito importante. A data 12 de janeiro de 2025, espiritualmente, é muito importante. A data 22 de janeiro de 2025 é muito importante. Nesta data haverá uma virada espiritual muito grande no território nacional brasileiro. Existem coisas mais seríssimas e gravíssimas no território nacional brasileiro que não fique só estampado numa manchete de jornal. Prepare para o confronto, porque o confronto é inevitável. Não dá para se pular. Então, todos vocês no território nacional brasileiro têm que se preparar para o confronto. O Senhor me disse algo lá em Brasília. E quando eu estava no culto em Brasília, o Senhor me disse algo para 2025. O que o Deus me disse para 2025 foi justamente isso aqui. Se preocupem e orem pelo território nacional brasileiro. Chegou a hora, não tem como voltar atrás, não existe possibilidade nenhuma, porque Deus não quer. Deus quer continuar o que está continuando, eu falo do reino espiritual. E continue ouvindo essa palavra. Reginaldo, tudo pode mudar em um segundo. Deus é o justo juiz. A uma bate e a outro exalta. Ele está no seu alto e sublime trono, com os olhos de chamas de fogo, contemplando os bons e os maus. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na tarde desta sexta-feira, 22 de novembro de 2024, traz mais uma palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo pede para que o povo se prepare para esses 3 próximos meses e que a data 12 e 22 de janeiro de 2025 haverá uma virada espiritual no território nacional brasileiro. O apóstolo diz também que da mesma forma que as autoridades têm julgado o povo, elas também serão julgadas. Pois, como as Sagradas Escrituras diz, que com a mesma medidas que tu julgas, tu também serás julgado. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Já entre aqui, deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas. Fique agora com mais uma palavra profética dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja bem-vindo. O link está aí para você compartilhar com mais 100 mil pessoas, o link, né? O link está aí para você compartilhar com mais 100 mil pessoas. Que Deus possa te abençoar poderosamente sobre a face da terra, tá bom? Deus possa te fazer algo grande sobre a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus possa realizar o oculto, o sobrenatural de Deus na vida de vocês, tá bom? Deus possa fazer algo de sobrenatural. Eu venho aqui deixar algumas palavras e algumas coisas. Bem, nas últimas lives, 2 ou 3 lives, estivemos falando uma coisa. Se um dente está podre na boca, o que se faz com o dente está podre quando ele se aponta que está podre? A pessoa logo quando sabe que o dente está podre, dá aquela dor, e a pessoa vai ao dentista extrair, depois não tem mais jeito, né? Jesus falava por parábola aos seus discípulos, e eles perguntaram, Senhor, por que nos fala por parábola? E o Senhor respondeu ao seu discípulo, porque a voz é dada a conhecer os mistérios do reino do céu. E nas últimas 3 lives eu falava sobre o dente podre na boca. O que acontece com o dente podre na boca? Quando você começa a sentir que existe alguma coisa errada, ele começa a apontar. Começando a apontar esse dente podre, então você só tem um jeito, é extrair esse dente podre. Falava também, nas últimas 3 lives, que eu via novamente uma avalanche. Nossa, eu estou vendo aqui uma avalanche novamente, vi uma avalanche vindo sobre o território nacional brasileiro. E eu pedi para que os brasileiros se preparassem para esses meses, nesses 3 meses. Não deixando aqui de relembrar também, porque é bom que se relembre, a data do dia 12 de janeiro de 2024. Espiritualmente falando, esta data é muito importante. A data 12 de janeiro de 2024
é muito importante. A data 12 de janeiro de 2024, a data 22 de janeiro de 2025, desculpa, 12 de janeiro de 2025, né, e 12 de janeiro de 2025 e 22 de janeiro de 2025, tá? Me desculpe. Então, olha, a data 12 de janeiro de 2025, espiritualmente, é muito importante. A data 22 de janeiro de 2025 é muito importante. Não quer dizer que é exclusivamente nesta data, mas nesta data haverá uma virada espiritual muito grande no território nacional brasileiro. Até esta data haverá uma virada espiritual muito grande sobre o território nacional brasileiro. Tá? As coisas espirituais, elas não se destacam da forma física. O que a ciência diz, a espiritualidade desfaz a hora que ela bem quiser. A espiritualidade, ela tem um poder muito grande sobrenatural. Ela tem um poder de amolecer, ela tem um poder de endurecer. A espiritualidade é que toma todas as decisões de nível nacional e internacional. Se a ciência diz uma coisa, a espiritualidade diz outra, aí muda completamente. Se um homem mais sábio do mundo disser algo e a espiritualidade disser que aquilo não vai acontecer, não acontece. Vocês entendam que há uma mudança muito grande, gigante na parte espiritual. E quem manda é a parte espiritual e não a parte física, seja de qualquer autoridade mundialmente falando. Vocês lembram muito, mas muito bem, mais do que eu, sobre a grande briga do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. O que aquele homem enfrentou lá nos Estados Unidos, né, de acusações e tribunais lá nos Estados Unidos, querendo impedir para que ele pudesse concorrer às eleições presidenciais de 2024. Desde 2022, eu venho aqui garantindo da qual ele iria ganhar as eleições de 2024. E o trabalho de magia negra, feitiçaria, pesadíssimo para que ele não ganhasse. E isso não iria ter nenhum sentido sobre ele que não iria pregar. Isso desde 2022. Não foi coisas recentes, foi desde 2022. E assim concluiu-se o trabalho espiritual. Porque o físico, o material, o jurídico dos Estados Unidos, a ciência, a inteligência, a sabedoria, os grandes políticos e especialistas em política no território norte-americano, apontava que não havia probabilidade muito grande de o presidente Donald Trump ganhar, e muitas vezes colocaram a Câmara na frente, com apoio de Barack Obama, Michelle Obama, e algumas vezes eu vim aqui falar que via, antes mesmo dele aparecer, jamais ele tinha aparecido, mais de 2 anos, que via Barack Obama e Michelle Obama aparecer, uma figura presente na vida de Ali Câmara, e assim se fez. Então, todas as coisas espirituais desfizeram as coisas físicas e materiais, da qual homens, juízes ou presidente, mesmo Biden dos Estados Unidos, ou cientista político no território norte-americano tinha dito. Deus, quando ele chega com a parte espiritual, ele destrona totalmente a parte física. No tempo de Noé, casava e dava em casamento. No tempo de Noé, casava-se e dava-se casamento. E aí veio o dilúvio e acabou com tudo. O território nacional brasileiro também não fica igual ao tempo de Noé, casando e dando em casamento. Muitas pessoas preocupadas com as viagens, com o casamento, onde vai passar o Natal e onde vai passar o Ano Novo. Pois o território nacional brasileiro não está na qualidade de ficar se preocupando aonde você vai passar o Natal e muito menos aonde você vai passar o Ano Novo. Existem coisas mais seríssimas e gravíssimas no território nacional brasileiro que não fique só estampado numa manchete de jornal, em um site, um blog, ou uma página no YouTube. Não. Existem coisas importantes do território nacional brasileiro que tem que ser retirado, tem que ser concluído algo importante aqui. O que é que tem que ser concluído? Vocês têm que saber que a nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra os espíritos e potestades que pairam na região celeste. A nossa briga é isso, não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os espíritos e potestades que pairam na região celeste. Isso é a nossa briga. Nossa briga nunca foi contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os espíritos e potestades. Que fique bem claro isso. Né? A briga do ser humano não é contra a carne, não é contra o sangue. Efésios 6,12. A nossa briga não é contra a carne e contra o sangue que temos que lutar, e sim contra os principados e potestades que pairam
na região celeste. A briga dos seres humanos não é contra carne, ou seja, não é contra nenhum ser humano. Vejam bem, porque aqui, que para um bom entendedor, eu vou desenhar e vai destacar tudo. A nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios 6:12. Lá do 12 até o 18. A nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra todos os espíritos e potestades que pairam na região celeste. Ou seja, uma autoridade da China, ele pega e faz e diz algo e não muda. Ali é um homem. Por detrás daquele homem, a palavra de Deus diz que por detrás de toda autoridade existe uma potestade. Efésios 6:12, guarda essa aí. Por detrás de toda autoridade existe uma potestade. No livro de Romanos 13:1. Livro de Romanos 13:1. É isso que vocês têm que aprender sobre a espiritualidade. Livro de Romanos 13:1. Olha só o que diz. Todos devem respeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por ele, portanto, aquele que se excita contra uma autoridade opõe-se contra o próprio Deus. Ou seja, aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si, pois nos governantes não influindo tendo, ou seja, por trás deles, existe um poder, uma força maior que é espiritual. Tudo acontece com a forma da espiritualidade. Veja, o Senhor entrega o rei da Babilônia ao seu povo. Entrega ao rei da Babilônia o povo dele. Então, Deus entregou o rei da Babilônia, o povo, dá para entender? Então, todos não devem resistir às autoridades. Ou seja, por uma razão ou outra, Deus botou ali para que o nome dele seja glorificado. Assim como o Faraó endureceu o coração dele no Egito, para que ele não libertasse o povo de Deus. Deus levanta Moisés, constitui o mesmo para ser o libertador do povo. E ele vai dar duras notícias a Faraó. E o próprio Deus diz, eu endureço o coração do Faraó, para que o meu nome seja glorificado e exaltado. Deus endurece o coração de Faraó, para que o nome seja glorificado e seja exaltado. Tá? Deixa eu carregar aqui. E Deus faz essas coisas. Deixa eu dizer mais uma coisa. Livro de Efésios, categoricamente, aí para um bom entendedor, já dá uma lição. Né? Livro de Efésios 6. A nossa, não é contra a carne nem contra o sangue que devemos lutar, e sim contra todos os espíritos e potestades que param na região celeste. É só um resumo. Se o presidente da China disser que não volta, aí Deus diz assim, fica aí até o dia que eu quiser. E ele volta. Se qualquer presidente de qualquer nação, qualquer autoridade, de qualquer nação, vocês contemplaram ali no decorrer de décadas, e teve o seu nome escrito na memória por séculos, Saddam Hussein no Iraque. Ninguém destruía Saddam Hussein, ninguém encostava em Saddam Hussein. Então, ele cavou um buraco e se escondeu igual tatu. O exército americano deu um prêmio para quem capturasse Saddam Hussein. E aí um primo dele denunciou, entregou aonde ele estava e ele foi morto. Um soldado americano, um oficial, não sei, até filmou na hora do seu enforcamento. E teve outras pessoas que se achavam indestrutíveis, mas não podem ser colocadas ou ser desafiadas à autoridade espiritual que vem do Pai das Luzes. Em Tiago, capítulo 17, versículo 1. Toda boa dádiva vem do Pai das Luzes. Quem é o Pai das Luzes? É o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No livro de Mateus, capítulo número 7, veja só a autoridade, veja só o que é espírito. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1 em diante, diz que um espírito imundo, quando sai do homem, ele anda por lugares áridos. Não achando repouso, volta, encontrando aquela casa vazia, adornada, ele vai e procura 7 espíritos piores do que ele. E vendo 7 espíritos piores do que ele, o estado daquele homem passa a ser 7 vezes maior do que era antes. Se ele bebia uma cerveja, ele vai beber 3 graus de água. Se ele se prostituía pouco, ele vai se prostituir muito. O estado daquele homem vai ser deplorável. Tudo porque é espírito. E as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Deus é espírito, diz João, e importa que aqueles que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Você nunca menospreze a área espiritual do espírito. Nunca despreze. Porque existem espíritos imundos
existem muitas pessoas que são completamente tomadas por forças espirituais. E aonde eu for em território nacional brasileiro, eu vou levar um curso. Eu vou pregar sobre batalha espiritual. Porque nós estamos vivendo no território nacional brasileiro uma batalha espiritual. Algumas lives, eu venho dizendo, 3 lives principalmente, que vocês, umas 6, 7 lives, eu já venho alertando há algum tempo, não no acontecimento. Prepare-se para o confronto, porque o confronto é inevitável. Prepare para o confronto, porque o confronto é inevitável. Não dá para se pular. Existe fase na vida do ser humano que não dá para se pular. O confronto, ele iria chegar um dia ou não. Então, todos vocês no território nacional brasileiro têm que se preparar para o confronto. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu oro por cada um de vocês. Pode ter certeza que eu oro por cada um de vocês. Quando terminar essa live, eu vou fazer uma oração por cada um de vocês. Mas eu digo aqui que no tempo de Noé, casava e dava o casamento. Gente, não se preocupe com o Natal nem com o Ano Novo. Não se preocupe onde é que você vai passar o Réveillon. Não se preocupe como é que vai ser. Se preocupe com o que está acontecendo no reino espiritual no território nacional brasileiro. Eu acho que muitos brasileiros não se acordaram ainda para aquilo que está acontecendo no território nacional brasileiro. Para aquilo que aconteceu no território americano, tentaram matar Donald Trump várias vezes, para tudo aquilo que aconteceu no território americano e para aquilo que está acontecendo no território nacional brasileiro. Isso é uma briga espiritual. Vai chegar um momento que tudo vai mudar. Eu disse algumas lives atrás, disse, olha, hoje eu acordei com uma voz e a voz me dizia, Reginaldo, tudo muda em um segundo. Compartilhe essa live com mais 7 mil pessoas, o link está aí para que você possa compartilhar essa live com mais 7 mil pessoas. Então eu quero dizer, descanse, Deus está no comando. Eu vou repetir 3 vezes, descanse porque Deus está no comando. Eu vou repetir mais uma vez, descanse porque Deus está no comando. Se Deus está no comando, vocês devem descansar. Descanse por completo, porque Deus está no comando. Deus não perdeu o controle, nem o curso, nem o percurso do território nacional brasileiro, e nem um pouco de nenhum país do mundo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu estava em Brasília, o Senhor me disse algo lá em Brasília. E quando eu estava no culto em Brasília, o Senhor me disse algo para 2025. O que o Deus me disse para 2025 foi justamente isso aqui. Eu vou dizer para vocês o que foi que Deus disse para 2025. Com a medida que tu julgas, será julgado. Vejam só. Vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgaste. Sereis medidos com a mesma medida que vocês medirão. Esta deve ser, para nós, uma regra de ouro. Jesus nos ensina a ter coerência nas nossas atitudes, nos nossos julgamentos que fizemos em relação às ações dos outros. Então, no livro aqui está dizendo, Mateus 7, versículo 1 em diante, vós sereis julgados com os mesmos julgamentos que vocês julgarem. Com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Serem medidos da mesma maneira. Com a mesma medida que vocês medirem os outros, está também medindo a vocês. Essa é uma grande regra de ouro. Jesus nos ensina isso. Com a grande medida com que você julga, sereis julgados. Então, para o território nacional brasileiro, o que vale é o decreto da palavra de Deus no livro de Mateus 7, versículo 1 ao versículo 5. No livro de Mateus 7 em diante. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. Com a mesma medida que você medir aos outros, também medirão a você. Isso não vai cair sobre terra 1 milímetro dessa palavra. Para um bom entendedor, meias palavras bastas. Eu estou desenhando. Mateus capítulo número 7, versículo 1 em diante. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. É o que está valendo para o território nacional brasileiro no primeiro dia do ano de 2025. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. O mesmo critério que você toma e faz um julgamento, você será julgado daquele mesmo jeito, sem tirar um acréscimo sequer. Então eu quero dizer uma coisa para todos vocês. Descansem porque Deus está no comando. Descanse porque Deus está no comando. E eu venho alertando há cerca de 7 meses, aproximadamente, que a hora do confronto que estava chegando sobre o território nacional brasileiro, ele era inevitável. Tinha que acontecer. Eu tenho vários sonhos, eu sou um homem que tem vários sonhos.
E todas as vezes que eu tenho um sonho, eu venho aqui e relato os sonhos que Deus me dá. Eu apenas sou um contador de sonhos, um profeta. E Deus me dá sonhos e eu conto os sonhos. Mas eu nunca vi tão de perto, tão com grandes precisões, os sonhos que Deus me dá e o cumprimento desses sonhos. E eu entendo, eu sei, eu compreendo que Deus está no comando. E Deus nunca esteve tão perto de fazer a vontade dele em território nacional brasileiro como está. Não tem e não pode ser pulado sem que haja um confronto. Não tem e nem pode. Então eu digo, não se preocupe com o Natal. Não se preocupe com a passagem de ano, com as suas festas juninas. Não se preocupe com as suas viagens. Não façam planos, porque como no tempo de Noé, casava e dava em casamento, o dilúvio veio. Se preocupem e orem pelo território nacional brasileiro. Chegou a hora, não tem como voltar atrás, não existe possibilidade nenhuma, porque Deus não quer. Deus quer continuar o que está continuando, eu falo do reino espiritual. Falando do reino espiritual, quando uma autora diz que nem palavra de rei volta atrás, mas volta. Deixa eu dizer uma coisa para você. O reino físico não tem poder sobre o reino espiritual. A ciência não tem poder sobre o reino espiritual. Nós, em 2025, vamos viver a parte mais espiritual que já existimos, mas não isenta do confronto, não isenta das coisas que têm que acontecer para que Deus possa fazer a vontade dele. Não vai isentar de um grande rebuliço sobre o território nacional brasileiro e tampouco internacional. Lembre-se que lives anteriores, 4 ou 5 lives atrás, eu falava sobre uma crise diplomática, a maior crise diplomática dos últimos 36 anos. Será que você já parou para pensar o que aconteceu há 36 anos, de hoje a 36 anos atrás, o que vem acontecendo 10 anos, o que vem acontecendo 15 anos, o que vem acontecendo 20, 25, 30 e 36 anos? Quais foram os fatos que aconteceram nesse período em território nacional brasileiro? A crise diplomática que vai ter é grande e nunca em 36 anos houve uma crise diplomática dessa. Isso não se cai 1 milímetro em uma frase dessa palavra no chão antes que se cumpra. Falo eu pela parte espiritual da qual sou conhecedor. Tá certo? Então eu quero dizer uma coisa para você. Preocupe-se em orar. Lembra quando eu disse vamos orar por Donald Trump? Lembra? Então eu não venho aqui nunca dizer algo que já aconteceu. Não. Eu só digo algo que ainda vai acontecer. Mas eu venho alertando, eu venho desenhando. Jesus falava por parábola para os seus discípulos perguntaram, mestre, por que o Senhor nos fala por parábola? E o Senhor respondeu, eu falo em segredo com vocês, porque a vocês é dado a conhecer o reino do céu e aos outros não. Tudo pode mudar em um segundo. Essa foi uma palavra que eu vi há 30 dias atrás e continuei ouvindo essa palavra. Reginaldo, tudo pode mudar em um segundo. E eu continuo dizendo, tudo pode mudar em um segundo. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavaleiros. Um confia em carro e outros em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. Isso está escrito em Salmo 27, 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carro e outros em cavaleiros. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Eu quero dizer uma coisa da qual o sonho que eu tive. E eu vi algo nesses sonhos já contado em lives passadas. E na última live, se eu não me salvo a memória, eu vi a Rússia e a China. A Rússia se renderá com mais facilidade a Donald Trump nos Estados Unidos. A China vai dar um trabalhozinho pouco, mas também vai se render. Não importa qualquer tipo de acordo financeiro, por bilhões e bilhões que seja, não será mantido. Acredite, o reino espiritual tem o domínio sobre tudo. Sobre qualquer reino físico, de sabedoria, inteligência, intelecto, força e estratégia. Pois o Senhor Jesus é estrategista. Ele é perito em estratégias. E não é por força, não é por capacidade de seres humanos e homem que se vence uma guerra. Olha só, Gedeão tinha 32 mil. O Senhor chega com a sua estratégia de Gedeão. É muita gente, o anjo do Senhor, um anjo, né, aparece
muitas pessoas que estão ao teu lado vão dizer que eu dei vitória a Israel. Então ele começa a tocar. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.